Agora vai. Boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no meio da história mais enigmáticas do Talmud, do Tanakh, que é a história de David com Batsheva. Quem não estava, perdeu, pode pegar a gravação depois. Mas a famosa história que David mandou para a guerra, o marido da Batsheva, ele morreu, e David se casou com ela. Mas a história, a gente já fez as várias explicações. Eu estava. Você estava? Lá na época do Davi, não? É só o Carlos que estava lá. Posso até contar a história. Opa. E agora, então, fala. Pergunta, ele era eu não, Uria? Era eu? Sim. Era. Quem chamou Uria a Hiti? Eu expliquei no outro shiur. Talvez você estava no Rio. Depois eu te repito, só para não perder o... Eu achei que ele não era Yehudi. Ele possivelmente era o guarda-costas lá do Golias e se converteu. Lembra? A gente falou isso. Você não estava nessa aula, tá? É raro de você perder um... Porque se ele não fosse Yehudi, aí não ia ter tecnicamente problema. Né? Golias que é uma pessoa da segurança. Precisava de Tinha segurança. Tinha um... Vamos focar na de agora. Aqui a gente vai ter uma parábola. Vai aparecer para o David Amelech um profeta chamado Natan. Natan Hanavi. Ele aparece nos Salmos. E ele vai puxar a orelha do Davi. Alguém precisa puxar a orelha dele. Não pode ser nenhum súdito, não pode ser qualquer um schlepper, senão vai apanhar. Então, ele vai fazer isso. E aqui a gente vai aprender qual é a maneira da Torá admoestar alguém, puxar a orelha de alguém. Como você puxa a orelha de alguém e dá certo. Normalmente, o Talmud diz, se você aponta um palito de dente de alguém, ele te dá uma tora na cabeça. Entendeu? Você fala, você fez isso. O cara fala, e você? Você é muito pior que eu. Então a gente não gosta muito de aceitar o chão de orelha. É casado? Você é casado? Você já está acostumado, né? Já está acostumado, já está domesticado. Bom, o Natan, o Navi, ele vai dar para ele, contar para ele uma história. Olha, aconteceu o seguinte, eu precisava de um conselho. Você pode me ajudar? Tá bom, o que você precisa? Então ele fala o seguinte, tinha um homem muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, cabras. Na verdade, ele tinha ações na bolsa, que era a linguagem antiga. E ele tinha um vizinho muito pobre. Esse pobre tinha uma única ovelha. Ele gostava dela. Não está escrito aqui, mas dormia com ela, levava para casa de manhãzinha para fazer um picho lá fora. Não sabe como que é. Então, um dia, alguém passou pela cidade, bateu na porta do rico e falou para ele, olha, posso entrar comer alguma coisa? Ele falou, olha, meus rebanhos não estão aqui, senão eu abatia um para você. Mas eu não tenho agora o que te servir. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho um vizinho, coitado vizinho, e eu vi lá que ele tem uma ovelha gordinha lá, bonitinha na cabaninha dele. Eu vou pegar ela. E aí, aquele homem rico, avarento, rouba a ovelhinha do vizinho e pronto. E ele ofereceu ela pro viajante. Meu caro, meritíssimo, Vossa Realeza, Rei Davi, o que o senhor acha? O que a gente pode... Como que a gente lida com essa situação? Qual que é a lei de alguém que rouba pela Torá? Morte. Pena de morte, não. Devolver. Você tem que devolver, Não sei quantas vezes. tem que pagar eventualmente 2 vezes, se é um carneiro, 4 vezes, se é um boi, etc. Tem que devolver. Mas David Amelech, como a posição de rei, ele podia até executar uma pessoa. E se ele falasse a pessoa tem que morrer, a pessoa tem que morrer. David Amelech caiu na história do Natan, achou que era um caso verídico, e ele dá o veredito. Que coisa horrível essa. Que coisa... Era a única ovelhinha do cara. Você tá cheio de ovelha, você é o cara, o dono, você vai lá e pega a única ovelha dele, isso é pena de morte. E ainda ele fala, eu juro que esse homem é considerado um assassino. Ele não conta exatamente assim, mas o rei Natan fica olhando para a cara dele, né? O profeta Natan fica olhando para a cara dele, né? Que feio, que feio. Até a ficha cair. Até a ficha cair. Aqui no caso ele vira e fala, ó, é você mesmo.
É você mesmo. Mas ele primeiro conta a história, deixa o David falar o veredito, e aí ele transfere a história para o próprio rei David. E nesse momento que ele, opa, alguma coisa fiz de errado, logo a gente continua o próximo capítulo. Ele começa a fazer a tshuva. Mas uma coisa muito profunda é a maneira que ele fez. Primeiro, você quer fazer alguém reconhecer o seu erro, você precisa tirar o ego da pessoa da frente. Quando você começa a falar, você já sabe que é um ataque, o que a gente faz? Você se bloqueia, epa, já não estou nem ouvindo, já estou pensando como que eu vou reagir, como que eu vou responder e dizer que você está errado. Então você não vai conseguir transmitir uma mensagem. A única maneira de você transmitir a mensagem é você permitir que a pessoa perceba sozinha o erro que ela fez. Não tem outro jeito. E quando a gente vê nossos filhos errando, às vezes eu falo, deixa. Não adianta eu falar para ele só vai aprender quando ele errar. Não, mas não adianta, você não vai andar descalço na cozinha quando quebrou um... Eu já falei, já ensinei. O dia que acontecer, que ele pisar, vai se machucar, ele vai aprender, não tem outro jeito. Eu também aprendi assim. Você também aprendeu assim, todo mundo. Então não adianta. Pelo amor, é só pela dor. A gente orienta, mas aprender mesmo a gente aprende sozinho. Então, não adianta você dar direto na cara dele, certo? Ele conta a história como se fosse de uma outra pessoa. E esse é o exemplo que eu sempre uso. Toda a Torá usa esse mesmo formato. A Torá conta de Moshe, e conta de Yosef, e conta de Esav, e conta do um e do outro. Você dá a história legal, bonita a história, interessante. Como foi aquilo mesmo? E o detalhe, que cara malvado, aquele cara, o Esav, aquele homem, poxa, como ele faz uma coisa dessas? Aí você estuda, 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 de repente fala, opa, não está contando a história do cara lá de trás, do cara, ou do rei, ou do tzadik, a história é nossa. A história é nossa. Mas aqueles espiões, como que falaram mal da terra? Que caras, meu. Acabou de tirar o cara do Egito, abriu o mar, deu a Torá, você vai lá e fala mal faz o bezerro de ouro. Você faz a mesma coisa todo dia. Senão a Torá não estaria te contando. Só que, para criança, a gente vai lendo a historinha, até que, opa, não estava falando dele, está falando de mim. Esse é o modelo que a Torá usa. E a linguagem é Beshlishia Medaber. A Torá sempre está contando, e Deus falou para Moshe. Poderia falar, Deus falou para mim. Deus falou para mim, não é Moshe que está escrevendo? Ou Deus falou comigo. Está contando a história de um terceiro. Deus falou para ele, falou para o outro. Quer dizer, como se fosse uma coisa bem distante, não tem nada a ver comigo. É só para você poder conseguir absorver a mensagem. Então essa é a mensagem aqui que o Natan falou para ele. Contou uma história. E com a história, ele conseguiu fazer com que Davi da Melech, ele não deu para ele nenhuma informação nova. O cara que errou sabe que errou, fala a verdade. Normalmente, quem errou sabe que está fazendo errado. Vai falar para o teu filho, não pode sair lá fora, que está frio, que precisa de malha. Você acha que não sabe que precisa de malha? Você acha que não sabe que precisa ligar para a mamãe quando chegar? Você acha que não sabe que não é para gastar demais? Ele sabe de tudo isso, tá certo? Ele não deu uma informação nova para o Davi. Ele só permitiu ele sair um pouquinho do ego dele, da necessidade dele, daquilo que aconteceu com ele, olhar de fora. Na hora que você olha de fora, fala, opa, isso aqui não está certo. Fala. Ele não tinha consciência que ele tinha errado ou ele... É o que a gente falou antes. O nosso ego faz a gente se enganar. E a gente se justifica. E a gente fala, como ele vai falar, tem justificativas espirituais. Ele viu profeticamente, imagina, um profeta. Ele sabia que ele ia ter filhos com a Batsheva. Então, sou tzadik. Eu vejo, sou profeta. Uma pessoa com a sua... A gente se engana. A gente se engana. Todos nós. Todos nós temos o ponto cego. Não adianta. Então, por ele, que é errado. Até então, ele não percebeu que ele errou. É aquele erro que fica lá, sabe? A gente coloca no fundo, não é erro. Uma mitzvah que eu fiz. Ele achou que ele fez uma mitzvah. Só assim que ele conseguiu perceber o erro dele. Eu acho uma lição fantástica. Não que você vai agora chegar em casa, quer puxar a orelha da esposa, vai contar para ela uma história. Aí depois você inverte para ela. Toda ideia, todo o judaísmo é transmitido através de histórias. Não só da Torá, mas todo dia a gente conta uma história desse tzadik, do outro tzadik. Qual que é isso? Qual que é a ideia de contar uma história? Todo mundo gosta de ouvir uma história. Se eu falar, agora eu vou dar um show de bronca. Vou falar, olha, pessoal, olha o que vocês estão fazendo. Alguém vai ouvir alguma coisa? Eu conto uma história. Aí você fala, opa, interessante. Eu acho que eu fiz a mesma coisa ontem. E aí a gente começa a absorver. É assim que ele transmitiu, e realmente acho uma lição muito grande de como a gente pode admoestar a pessoa de maneira indireta, e você tem duas vantagens. Uma, você não dá de cara com o ego dela,
mais ainda a lição é mais profunda, porque ele sozinho interpreta, ele sozinho chega na conclusão. Quando você contou de outro, ele conseguiu entender bem. Aí você fala, opa, isso é você. E aí a pessoa consegue captar. Meu cara, ele falou, vai no bate direto. Não, tem gente que é exceção. Tem gente Tem que não exceção. consegue entender, tem que ser direto. Quando a pessoa tem que ir muito baixo, tem que ir. Eu estava quieto. Eu estava quieto. Mas Eu estava quieto. mas o Davi, tecnicamente, né, ela era separada. A gente falou tudo isso, a gente falou tudo isso. Não é verdade? Foi, microfone manda direto. se o erro era grande, se era pequeno, a gente já depois eu te mando a gravação, a gente já falou. Tá, não, já tá no Spotify já. Tira a mão. E Davi Amelech, já para o Davi Amelech não ser muito bonito, já é grande. O Davi Amelech, antes eu falei que ele passou, tem duas opiniões, eu falei que ele passou o resto da vida fazendo chuva, tem duas opiniões. Uma fala que ele passou 13 anos se arrependendo, e a outra ele passou 22 anos fazendo chuva, se arrependendo por isso. Vamos chegar lá. Primeira coisa, ele reconhece o erro dele. Diferente de Adam Arishon, quando Deus fala para ele, você comeu? Foi minha esposa. A esposa você comeu? Foi a cobra. Não conseguiu assumir. Quando Caim matou Abel, você matou teu irmão? Não sei, não estou sabendo disso aí. Não. Cadê teu irmão? Não sei, não vi. Então, aqui Davi Amelech, imediatamente, quando ele se tocou, ele assumiu. E essa... Ele era descendente de Tamar. De Eudá. Eudá e Tamar, boa. Sim. Saber assumir saber assumir o seu erro. Falar, sou eu. E não falar, não, fui eu mais, teve mais. Fui eu, acabou, errei, ponto. Estou pronto para aceitar qualquer veredito que Hashem der para mim. Mas qual foi o erro dele? Ficar com ela, mandar o marido Mandar matar guerra? o marido. Você estava na outra aula ou não? Tá. Qual foi o erro dele? São vários. O maior erro dele foi o impacto que isso causou nas pessoas. Quem você falou? Tecnicamente, provavelmente. Ele tinha uma licença pela lei de mandar matar, já que o cara não foi para casa, que ele mandou, tudo isso tinha justificativa, mas o impacto que ele causou nas pessoas, olha o que Davi Amelech fez, esse impacto é muito negativo. A gente falou, quanto maior a pessoa, maior o cuidado que você tem que ter com as suas atitudes. Tá todo mundo pronto para apontar o erro do rei, do presidente, então ele tem que tomar muito cuidado. Ele tecnicamente estava correto. Ele tinha que tomar esse cuidado. Então, o maior erro dele foi o impacto que causou nas pessoas. Isso é chamado Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Olha o que Davi Amelech fez. Pronto, já é suficiente. O pessoal está comentando, olha o que aconteceu. Acabou. E ele aceitou a vergonha dele, aceitou a humilhação. Tanto é que ele pediu para Deus, falou, olha, Deus, eu não tinha comentado isso da outra vez, ele falou, olha, você pode apagar o meu pecado? Paga, não escreve. Deus falou, as pessoas vão dizer que eu te favoreci. Posso. E ele mandou o Gad e Natan registrarem o pecado de Davi. Então, cada vez que a gente fala aqui de Davi, imagina o que acontece com ele lá em cima. Mas Davi, Rabino, ele pecou ou não pecou? Mas ele está ouvindo lá. Exatamente. Então, até hoje, até agora, estamos falando aqui de 2.500, mais 700 anos, a história sendo repetida. Então, mas na verdade, cada vez que ele ouve isso, ele não está envergonhado. Ele fala, olha o poder da chuva, que eu continuo sendo da vida média. Tem muitos que erraram, já foram esquecidos. Ele errou e fez chuva, e por isso que a gente lembra dele. Se fosse só uma pessoa que errou, tem muitos que erraram, mas já foram esquecidos. Ele errou e ele fez a chuva. Por isso que eu não faço. Por isso que não é. Isso, ótimo. Sadik. Eu ia falar isso, eu ia falar de você. Ai. Agora, lembrando, Deus vai aceitar a chuva. Na hora que a pessoa fala, errei, está aceito a chuva. Está 100% aceito a chuva. Não quer dizer que você não vai pagar as consequências. Então, se Deus nos livre, alguém tomou algo tóxico, desculpa, mamãe, desculpa, está desculpado, mas preciso te levar para o hospital. A gente precisa desintoxicar. O teu ato tá, agora você tem a consequência do teu ato. E essa consequência ele vai pagar, e vai pagar bastante. Então, vai ter o filho dele logo, que a gente vai ver que vai falecer, essa primeira gravidez, vai nascer um filho, não vai ser o rei Salomão, esse filho vai morrer. A gente vai ver que Amnon, que é um dos filhos, ele vai ser
morto pelo próprio irmão, por Avshalom. Vamos chegar nessa história. A Tamar vai ser abusada pelo próprio irmão. Hã? Ela mora no Nordeste. Uma das filhas. Hã? Do Nordeste, para ser bonito. O irmão mora no Nordeste. Avshalom vai causar morte, vai causar muita dor para o pai, vai profanar todas as esposas do pai. O pai vai ter que fugir de Jerusalém. Ele vai se rebelar como rei. E tem mais uma que o outro filho dele, Adoniel, também no final da sua vida vai se proclamar como rei contra a vontade do próprio pai. Então, tudo que é Naches, ele vai ter de um filho, o rei Salomão. De resto, Mishpuche, Tsures, os piores. Ele vai realmente pagar muito, muito, muito caro como consequência dos atos dele. Então, depois que a gente lê as histórias, a gente vai falar, uau, coitado, realmente é fácil a gente julgar o rei Davi, mas realmente ele passou por uma vida muito, muito difícil. E contudo, você lê o Teilim, os Salmos, o nível de fé, de confiança, e ele sabia toda vez que acontecia alguma coisa ruim, ele falava, eu não vou questionar os caminhos de Deus, eu tenho uma conta. Mas por que Hashem mandou as consequências dos atos deles através de outras pessoas, dos erros de outras pessoas? Muito boa pergunta. Cada um tem seu livre-arbítrio. O que eu posso te dizer é que o julgamento de Hashem, quando a gente fala que o julgamento de Hashem é justo, o que você tende a dizer? Claro, Deus não vai julgar a pessoa injustamente, não vai aceitar suborno, etc. Quando a gente fala que o julgamento é justo, significa o impacto que aquele julgamento tem. Deus nos livre, alguém rouba, ele vai para a prisão. O que os filhos fizeram? O que a esposa fez? O que os pais dele fizeram? O que os primos fizeram? Mas, lamento, vão sofrer a consequência do ato dele. Eu não fiz nada por isso, mas, lamento. Ele tem que prender ele. Agora, Deus, quando ele dá a punição, ele está olhando todo o impacto que vai causar em todas as outras pessoas. E cada um deles tem a sua parte nesse jogo. Então, Avshalom agiu por vontade própria. Ele tinha seu livre-arbítrio. Mas, na pecinha, ele encaixou bem para o Davi da Meta. A gente está lendo a história depois que já aconteceu. Mas cada um tinha a sua função. Eu não estou dizendo que Davi da Meta pecou, então isso fez com que o filho dele se rebelasse contra ele. O filho dele teve a escolha dele. Mas a consequência do ato do filho aconteceu com ele porque ele merecia. Você também tem isso. Gerações pagam. Sim, a gente falou outro dia, se a pessoa, como que as próximas gerações vão pagar ou não, etc. Mas aqui, principalmente, o filho agiu por conta própria, mas ele sofreu as consequências. Mas a gente vai chegar nessas histórias. Essa história, então, Hashem, ele fala para ele começa a virar para Hashem, ele fala, Hashem, por favor, me perdoa. E começa agora a entender que a tshuva é um ciclo constante. Você pedir perdão, você ofende tua esposa, pede perdão uma vez, resolveu? Não, mas Hashem, ele é misericordioso absolutamente, infinitamente. Ele sim perdoa imediatamente. Mas o nosso caminho de tshuva, é um caminho. Se você errou, você precisa agora crescer através daquele teu erro. Então, esse crescimento de Davi vai ser um crescimento constante. Está escrito, o Midrash traz, que a cada dia ele chorava tanto que dava para recolher uma xícara de lágrimas. Quando ele reconheceu o erro dele. E ele ficou jejuando por muitos e muitos, muitos anos. Ele jejuava, literalmente, como autopenitência por aquilo que ele fez. Não é uma recomendação para nós, mas é o que o rei Davi ele fez. E Hashem, ele fala para ele, eu perdoo, está perdoado. E você vai ser um modelo de perdão, você vai ser um modelo de tshuva, de uma pessoa que falhou, e mesmo assim ele conseguiu recuperar. Vamos voltar para o início da história, como tudo isso tinha começado, quem lembra? Porque ele pediu um teste. Ele virou para Hashem e falou, me testa. Me testa. E por que ele pediu para testar? Porque ele queria aparecer na Midá. Ele queria que os méritos dele também viessem para nós. Então a gente fala, Baruch atah Hashem, Deus de Abraão, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov, Deus de Davi. Olha, eu passei por muita coisa, superei, eu quero dar meus méritos. Deus falou, olha, os patriarcas passaram por testes muito difíceis. Não seja por isso. E agora, ele vira e fala para Hashem, quer dizer, Hashem deu a resposta para ele. Não falou, né? Mas tá vendo? É a pior coisa que pode falar para alguém, né? Tá vendo? Te falei. Te falei, te avisei.
Não, Deus não falou isso, mas ele já sozinho já entendeu. Porém, ele ganhou uma brachá. Na Haftarah, que é a leitura que a gente faz semanalmente, depois da Torá, a gente tem o trecho dos profetas, a gente tem as brachá anteriores e as brachot posteriores. Uma das brachot é Magen David. Magen David, aí que vem a Magen David, o nome Magen é escudo de David, Deus protege David. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Peraí, se ele perder, eu devia perder tudo. Porque aqui a gente vê o poder da tshuva. Ele não foi o modelo que passou no teste. Ele não foi o modelo do perfeito. Ele foi o modelo daquele que soube se consertar. E, de certa forma, é até mais elevado. É outra coisa, é outro caminho dos patriarcas. Os patriarcas eram perfeitos e morreram perfeitos. Davi da Melech é aquele que, dentro do seu nível, falhou e ele soube consertar. E olha que curioso, a Torá, por que a gente lê essa parte dos profetas? Por que a gente lê os profetas? Tem que ler a Parashá da semana, porque a gente lê os profetas. Então, na época dos gregos, muito provável que foi nessa época, tem discussão, que eles proibiram a leitura da Torá. Os sábios falaram, bom, não pode assim, a gente vai achar um jeito. Vamos achar uma história parecida no Tanar, lá para frente dos outros, e a gente vai ler isso em vez. Passou ao decreto, a gente manteve os dois. Então, quando a gente tem uma leitura que tem a ver com o cântico da travessia do mar, por exemplo, vai pegar um cântico que tem a ver dos profetas. É Haftará, isso estou dizendo, essa é a Haftará. Qual que é a diferença da Haftará para a leitura da Torá, simbolicamente falando? A Torá é aquilo que veio de Deus. A Haftará também veio de Deus, foi escrito pelos profetas, é absolutamente correto, etc. Mas ela simboliza muito mais, não Deus dando para a gente indo para Deus. Ela foi instituída no momento de Galut, onde a gente estava em momento de dificuldade. É um momento que a gente está passando por dificuldades. Muitas das leituras das Haftarot estão falando de profecias para o povo, olha, se vocês não fizerem chuvá, etc. Está lidando com a realidade nossa, aqui, é nós. Então, a leitura da Torá é Deus falando, é o perfeito, é Avraham, Yitzhak, Yaakov, esses estão lá. A Haftará é a resposta nossa. Olha, Deus, você mandou, era para ter sido perfeito, mas não consegui. Mas eu consegui assumir meu erro, consegui fazer chuvá, etc. Então, é lá que coube Magen David. Magen David, ele cabe na Haftará, não é só como eu vou te colocar em algum lugar, onde eu vou botar Haftará? Haftará está aí, Magen David. Não, tem um motivo que ele está justamente na Haftará. A Haftará simboliza exatamente o que aconteceu com David. A Haftará é um momento de fraqueza, um momento de galuta, foi introduzida justamente pelo galut, e mesmo assim a gente está aí, Magen David, Deus protege David. Eu estou com você. Então, quando Moshe Rabbeinu errou, quando bateu na pedra e tal, e ele, quer dizer, não fez chuva, fez também. Ele pagou, não entrou em Israel, pagou muito caro. Pagou. Estava pensando justamente nisso. É uma pergunta. Porque qual foi o pecado dele? Foi relacionado a mulheres. Qual foi o pecado? Desculpa, não vi. A mulher. David, põe em relação a mulheres. Duas mulheres. Esposas. Dele. Sim. Moshe, qual era a grande característica de Moshe? Paciência. E aí, justamente, ele pecou na falta de paciência. Aí, Avraham, ele era piedoso, misericórdia. Ele fez o ato mais violento possível de pegar o próprio filho. Pegar o próprio filho para sacrificá-lo numa pedra. Sim. Então, é assim que funciona. Deus te pega pelo mais difícil. Você que é Gingy, você que está escrito que David Amelech, a gente comentou outro dia, que ele era, como fala em português, ruivo. Ele era ruivo. E o ruivo, não necessariamente todo mundo que é ruivo, mas a ideia do ruivo é de Esav. Esav era aquele filho caçador. Então, uma das explicações fala, peraí, David Amelech, aquele pastorzinho, o que tem a ver com caçador? Justamente o contrário. A tendência dele era de caçador. E ele conseguiu transformar todo o seu ser, toda a sua personalidade em ser uma pessoa tranquila, calma, etc. Tá certo? Então, nós somos mal entendidos. Então, Hashem, ele dá para você o desafio onde é o desafio. Para pegar você para aquilo que é fácil, não é desafio. Agora, se você tem várias áreas que é problemático para você, vai ter vários desafios. Um buquê para escolher, né? Tem bastante. Não, o desafio está na... Mas todo desafio é para te levar. No final de contas, David Amelech se elevou com isso.
E isso era para ter sido... Davi Amelach não era para ter sido perfeito. Davi Amelach é para ser o modelo da Teshuvah. E ele ficou o modelo da Teshuvah. Já era para ser. Depois que já aconteceu... Exagerou na Teshuvah 13 anos. Se ele exagerou na Teshuvah... 13 anos. Então, essa por isso eu falando que não é uma receita para nós. Essa autopenitência dele jejuar, dele chorar e etc. Davi Amelach, ele tinha essa força de conseguir viver, por um lado, esse choro e etc. E ele servia a Deus com a máxima alegria. Você vê esse contraste o tempo todo no Teilim. Nós, se a gente começar a fazer autopenitência por um erro nosso, etc., capaz que a gente entra na depressão e fica nela. O jejum vai trazer a gente para baixo. A gente vai ter menos força para servir a Deus. Então, por isso, conforme as gerações foram passando, especialmente quando a pessoa não está em um nível de Davi Amelach, então a maneira de fazer teshuvah tem que ser incrementar em luz, mais alegria, mais serviço a Deus, etc. A gente não tem esse poder, essa força de conseguir descer no nível, digamos assim, de parar e pensar naquilo que você fez, a tal ponto que você jejuar e a autopenitência. Traz alegria para a tua vida que vai ser melhor. Ele já fez isso por nós. Você pode ler o Teilim, ele já fez. O Teilim já é uma lembrança boa. Sim. Continuamos? Como vocês estão aí? Precisa ir? Ok. Essa criança, ele sabia já que ela estava destinada a morrer. O profeta já falou para ele, esse filho que tua mulher, essa mulher vai morrer. Um detalhe muito importante. Se ele errou, por que ele continuou casado com ela? Ele podia se separar dela. Não ia mudar nada. Senão ia ser duas... Já matou o cara, ainda vai deixar a mulher sozinha? Não teria porquê. Não tem mais o que consertar. O erro dele já foi feito e agora ele vai realizar de um jeito ou de outro aquilo que Hashem queria, que ele fosse casado com ela. Não é uma orientação pela Halakha, uma coisa importante de saber. Se Deus nos livre, acontece, longe de nós. Mas que uma pessoa, um homem, ele tem relacionamento com uma mulher casada, a mulher separa do marido para casar com aquele homem, é proibido ela se casar com aquele homem. É proibido pela Torá. Você não pode fazer esse casamento. É assur labal velapoel. Certo? Então, ela não pode nem voltar para o marido, se foi consciente, se foi com vontade, e também não pode se casar, ela perde dos dois lados, tá certo? Então, aqui nesse caso, está muito claro que, tecnicamente, ela não estava casada, senão, alahicamente, seria proibido, legalmente, seria proibido para ela se continuar casada. Época, já tinham todas essas informações. Claro, a Torá já tinha tudo isso. Sim. Podia casar com o seu positivo. Não, ela teve uma relação, ela ficou viúva, poderia casar. Sim, o rei pode se casar com uma viúva. Pessoa normal. O que tem? Relação com pessoa casada. Aí o marido falece. Aí o marido falece. Porque ele está falando que ela não poderia. Ela mesmo que o marido faleceu. Vamos lá, a mulher traiu o marido com fulano. O marido morreu. Coitado, teve um ataque depois dessa. Aí o que acontece? Aí fala, bom, agora né, já morreu. A partir do momento que ela teve essa relação, ela se torna proibido para ela, se torna para ele e os dois. Então, independente do que aconteceu com o marido depois, aquele homem, ela está proibida para ele. Então, tecnicamente, de novo, o erro de Davi foi o impacto que isso causou. Tecnicamente, ela não era uma mulher casada e era kasher, que nem você falou. Não tem agora por que piorar a situação. Se casou com ele, ela podia ficar casada com ele. Ela podia. Podia? Por quê? Porque tecnicamente ele não era casado, ela não estava casada na hora que ele saiu, certo? Então, que nem eu falei, o erro foi o impacto que isso causou. Mas, tecnicamente falando, ela era uma mulher, alaficamente, legalmente, podia ficar, e ficou, de fato, continuou casada com ele. E o Neman zero. Zero, claro, Salomão, não achia. O soldado, antes de ir para a guerra, ele dava um divórcio para a esposa. Então, antes de ir para a guerra, fazia o quê? Ele dava um divórcio para a esposa. Porque se ele sumisse na guerra, vai saber o que aconteceu com ele? Fala. Não deixar ela pendurada. O Yaakov, quando casou com a Leá, ele podia ter se separado dela, porque foi erro de pessoa. Poderia, mas não ele entendeu que era a vontade de Hashem. Entendeu que era a vontade de Hashem. Mas valeu, quer dizer, digamos, já é uma pergunta boa. Pergunta boa. Estava lá, apareceu a Leá. Tudo bem, sim, mas a pergunta é boa, se valeu, já que ele foi enganado. Mas o fato que no dia seguinte ele consentiu, então já está casado.
Eu estava lá também. E aqui, mais... Para que você vai para a guerra? Para que você vai para a guerra fora? Já tem guerra dentro de casa? Não, mas eu vou para a guerra fora. Vai para outra. Amor, eu vou lá para Israel, tá aqui o Porsche. Tá feito. Desaparece. Eu vou te falar. Você sabe por que existe a Ketubá? A Ketubá é o documento. Toda a ideia da Ketubá é muito simples e muito direto. A Ketubá é, você quer separar? Beleza, paga. 200 moedas de prata. Ah, ainda não, peraí, vou pensar. Tinha que ser 200. A transferência pro real, deixa eu ver se... Cara, você tem que vir todo dia, não dá. Assim. E você mantém todo mundo... Até o Jaime que está cansado está acordado ainda. Jaime, você que é do mercado, converte para mim. Olha pelo lado bom, né? De ouro. Mercado de ouro. Se fosse de ouro. Vou concluir com uma passagem bonita. Passagem muito bonita. Davi, ele ouviu do profeta que o filho dele iria morrer. E aí, Davi Amelech, ele começa a chorar para Deus. Por favor, ele vai até o Arona Kodesh. Por favor, não deixa meu filho morrer. Ele implora. Pergunta. Se o profeta já disse o veredito que ele vai morrer, o que você está chorando para Deus? Já tá. Você tem como reverter coisa? Você pode pedir. Até no último instante, a espada pode estar no pescoço, dizem nossos sábios. Mesmo quando você tem uma espada afiada já colocada no seu pescoço, você não pode deixar de pedir misericórdia para Deus. Ah, mas o profeta falou. O profeta, não. Pô. Quando o profeta faz uma profecia negativa, não precisa acontecer, porque você pode fazer chuva. Se ele fala, vai acontecer uma coisa boa e não acontece, aí ele é o profeta falso. Se ele fala uma coisa ruim, pode não acontecer. Que bonito. Então, saber que nunca a gente pode desistir, mesmo no último instante, e mesmo que Deus falou para você, o profeta falou, olha, não tem jeito. Não, você ainda sempre deve pedir para Deus. A própria da filha do Rabi Akiva, né? Que ela iria morrer, mas lá foi um astrólogo. Você perdeu, né? Você estava dormindo já, vamos ter que marcar de novo. Boa noite a todos. Boa noite.